Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui para dar algumas dicas sobre trabalhar com bolos caseiros, bolos recheados, bolos de festa, mini bolos, qualquer tipo de bolo. Essa semana algumas pessoas me procuraram porque estavam muito chateadas em relação a clientes reclamarem do preço do bolo, que vai comprar um bolo e pede um bolo de 2, 3 quilos, chega lá, paga 4, 5 quilos. O cliente está errado? Não. Você está errado? Em termos, sim. A culpa é sempre nossa que trabalhamos com o produto. Já aconteceu algumas vezes, quando eu tinha meu buffet, às vezes eu ia na padaria buscar pãozinho, né, para cachorro quente ou para mini hambúrguer. E às vezes eu estava lá na fila e chegava clientes, pedia, vim buscar minha encomenda do meu bolo. Chegava lá, o bolo que era de 4 quilos estava pesando 5, 5,5. Então, o valor que a pessoa às vezes tinha levado, exemplo, tá? Vou falar um valor redondo aqui, R$ 100. Ela ia pagar mais que R$ 100, ela ia pagar 110, 120, 130. E se a pessoa não tinha o dinheiro para pagar o a mais naquela hora? Então, é muito constrangedor o cliente, muito. E é muito ruim, porque às vezes ele faz a conta de tudo que ele vai gastar numa festa. O valor do bolo, dos docinhos, do refrigerante, do hot dog, do mini hambúrguer, do salgadinho, tá tudo contabilizado o que vai gastar. E muitas das pessoas fazem a festa regradinho ali com o que ela tem. Aí ela chega, vai pegar o bolo, ela encomenda o bolo de 3 quilos e vai pagar 4. Imagina uma pessoa encomendar um bolo, por exemplo, de 1 quilo, R$ 50, tá? Vou fazer um valor cheio só para vocês entenderem. Aí ela chega lá, o bolo tá pesando 2, vai pagar 100. Olha onde vai, né, o negócio. Então, eu sempre trabalhei, sempre, desde quando eu comecei a fazer bolo, eu sempre trabalhei com uma tabela fixa. O que é uma tabela fixa? É um valor sólido. Por exemplo, eu tenho minha tabela, eu tenho meus sabores dos meus bolos, tá? E a pessoa fala assim, quanto é o quilo? Eu já explico. Eu não trabalho com quilo, eu trabalho por pedaço. Como assim por pedaço? Como eu trabalhei há muito tempo e eu trabalhei com buffet também há muito tempo, então eu tenho as minhas formas, tá? As minhas receitas de quanto um bolo de uma forma, um exemplo, tá? De 20 centímetros, quantos pedaços ela vai dar, de 30 centímetros, quantos pedaços vai dar, e assim por diante. Então, das minhas receitas, tá? Dos meus recheios, do meu trabalho, eu sei quantos pedaços cada bolo meu vai me render. Então, eu formei uma tabela, claro que não foi do dia para a noite, tá? Foi um trabalho que eu fiz ali, quebrando a cabeça. Meu marido, ele tem empresa, ele é formado em administração, então ele me ajuda muito em precificação, em quanto cobrar, o quanto que eu gastei, ele faz toda a tabela para mim, a gente quebrando a cabeça, eu montei a tabela. Cheguei num valor que não me dá nem muito lucro e nem muito prejuízo, eu fiquei dentro do meu padrão. Claro que bolos com recheios especiais, como leite ninho com morango, Nutella, trufado, esses bolos eu cobro separadamente, tem um valor separado. E vou explicar agora também uma coisa muito importante. Aí a pessoa fala assim, mas por que um bolo de 2 quilos, um bolo, vamos falar assim, que é 20 pessoas, vai, é 2 quilos, mas esse bolo que eu pedi hoje para 20 pessoas, ele ficou maior do que aquele que eu pedi semana passada ou mês passado, ficou menor. Acontece assim, gente, que um bolo, o quilo dele, ele não é só padrão, ele é fixo naquilo. Por quê? Cada recheio às vezes pesa de uma maneira diferente. Então tem recheio que pesa mais e o bolo fica mais baixo, fica menor. Tem recheio que pesa menos e o bolo fica maior, porque o recheio é mais volumoso. Vocês estão conseguindo me entender? Se não entender, comente aqui, porque todas as dúvidas eu gravo um novo vídeo, tento explicar de uma outra forma para que todo mundo entenda bem facinho, tá bom? Então eu sempre explico para meus clientes. Um bolo, por exemplo, de brigadeiro, é um bolo de brigadeiro, por exemplo, massa de chocolate. A minha receita de massa de chocolate, ela não é tão alta.
Ela cresce, mas não fica tão alto como uma de massa branca. Então ele já fica um pouco menor. Aí eu recheio ele com brigadeiro. O doce de brigadeiro, ele é pastoso, condensado. Então ele não tem volume. Então ele vai pesar mais esse bolo e vai ficar mais baixo. Agora um bolo de leite ninho com massa branca. Como eu disse, a massa branca ela vai crescer um pouco mais e o recheio de leite ninho, ele é airado, ele é volumoso. Aí ele vai ficar maior. Ah, mas a pessoa pediu de leite ninho com morango, como que eu cobro? O morango é um extra. O morango você tem que pôr a mais do valor do bolo. Por exemplo, a pessoa que quer um bolo e o bolo, eu calculo aí que vai 2 caixas de morango. Você repassa o valor para a pessoa. Eu não cobro nada mais, porque eu vou lá comprar o morango, nada mais. Simplesmente o morango, por exemplo, o morango aquele dia está R$5. Eu tiro a foto para a cliente, mando para ela, ó, ficou R$10 a mais o bolo por conta do morango. Mas por quê? Porque eu não estou tirando nada do bolo padrão. Eu estou acrescentando o morango. Então, além desse bolo ficar maior, porque eu vou acrescentar o morango, ele vai ficar mais volumoso e, às vezes, mais pesado. Então, o peso no bolo varia muito. Por isso que eu não gosto de vender os meus bolos por peso. Eu gosto de tabela, padrão. Porque na hora que o cliente vir aqui pegar o seu bolo, quanto deu? Deu o preço que eu te passei. Está na tabela, o preço da tabela ou o preço de alguma coisa extra, alguma coisa a mais que você pôs. Então, nunca o meu cliente vai chegar aqui e vai pagar a mais do que aquele que ele pediu. Outro exemplo muito legal também. Ah, eu quero um bolo de doce de leite com nozes. Na minha tabela tá assim, meu bolo de doce de leite é tanto, recheio, tá? Com nozes é um extra, eu vou acrescentar as nozes no bolo que já tá precificado lá na tabela, que é o de doce de leite. E quanto vai ficar? Depende do tamanho, eu falo para o cliente, qual o tamanho que você vai escolher? Eu tenho 5 tipos de tamanho. Ah, eu quero o tamanho 3. Ah, então eu vou gastar tanto de nozes, vou gastar 200, 300 gramas de nozes. Então, eu vou lá na loja, calculo, compro lá a pesagem que ela pediu, o tamanho do bolo e repasso esse valor para minha cliente. Eu gosto de fazer assim, eu tiro até foto e mando para ela, ó, ficou tanto a mais, então esse é o valor a mais que você vai pagar. Eu não cobro nada extra. Claro que você pode sim trabalhar, ó, por exemplo, o quilo da noz lá que eu gastei deu R$15. Você pode simplesmente falar assim, não, deu R$20. Aí vai do seu critério, do seu trabalho, se você mora em cidade grande, que você teve que pegar seu carro, gastar sua gasolina, perder seu tempo para ir lá na loja que é longe. Eu, como moro em cidade pequena, e eu tô toda semana no mercado, então para mim eu optei não cobrar desse jeito. Então eu prefiro, tá, repassar simplesmente o valor. Meu bolo de doce de leite desse tamanho é tanto, com mais o acréscimo das nozes que eu já te passei. Então a cliente, quando ela vir aqui buscar a encomenda dela, ela vai saber real o valor que ela pediu. Eu espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer dúvida, pode me perguntar, que eu estou aqui para solucionar qualquer dúvida. E claro, se você quer ser minha aluna, eu não vendo curso no Hotmart, tá? Eu não tenho curso assim, clica aqui no link, não. Como que é as minhas aulas? Minhas aulas são particulares pelo WhatsApp, tá bom? Eu mando o cadastro, você se cadastra como minha aluna, eu vou te acompanhar. Eu vou solucionar suas dúvidas, eu vou pedir para você gravar vídeos, me mostrar o que está acontecendo de errado, eu vou falar o que você fez de errado, o que pode estar acontecendo, porque cozinha já é uma grande química. Confeitaria, por isso que eu sou apaixonada por confeitaria, porque eu sempre fui apaixonada por química. Confeitaria é química pura. Tudo tem que estar muito certinho, muito bem pesado, muito bem separado, para que a sua receita saia perfeitamente. Então, deixo aqui meu carinho enorme para vocês. Espero que, se vocês já estão nesse ramo da confeitaria ou da culinária mesmo, mas quer se aprofundar, quer
se dedicar mais ou está começando agora e quer fazer aí uma aula muito bacana, não é uma aula só, tá? Eu vou te acompanhar por algum tempinho, eu explico tudo lá pelo meu WhatsApp e você vai ser minha aluna por um tempinho e eu vou te ajudar a crescer aí e fazer suas receitas, tá bom? Me segue lá no Instagram, curta esse vídeo aqui, repasse aí para quem que você conhece aí que trabalha com culinária, com confeitaria e precisa dessas dicas, tá bom? Beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!